Né? Pessoal, muito obrigado. Agradeço ao pessoal do Roadsec pelo convite. O convite foi feito há poucos dias atrás, então eu tive pouco tempo para preparar o material, mas eu tentei caprichar bastante. A ideia da minha apresentação é compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu estou vivendo agora dentro do C6 Bank e com outros colegas também, lógico, em sentido também do mercado. A nossa experiência em estar vivendo agora nesse mundo aí de pandemia, né, de isolamento social, e aí a gente tendo que readaptar toda a empresa, e como eu cuido da parte de cybercultura e conscientização do banco, né, refazer toda a estratégia do dia para a noite de cultura e conscientização, ou seja, tudo que eu tinha planejado de ações para fazer nos próximos meses, tal, né, joga tudo fora e vamos começar tudo de novo, porque mudou totalmente o cenário nosso. Então, né, falar sobre educação, riscos, um monte de outras coisas, tal, e aí continuar trabalhando a partir de cultura, né, e conscientização, mas já focado no cenário atual de pandemia e isolamento social. Então, é um pouco dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Aberto a conversas, discussões depois no final. Tem um poll, né, uma enquete rodando lá. Então, do lado da abinha de chat, tem uma abinha de poll ali, que você pode opinar também. Né? Tem um lá que é do pessoal da organização, né? Se é a primeira vez que você participa de um Roadsec, eu vou dizer que eu já fui em vários, porque fui mesmo. Né? Mas tem o meu ali embaixo, que é se a sua área já fazia home office, ou seja, na empresa onde você trabalha, no seu time, se vocês já estavam fazendo home office, já tinha essa prática antes, não tinha, né? Então se quiserem já ir respondendo lá, já pode ir respondendo, já tem gente respondendo já bastante, tá? Mas essa é a ideia. Então, assim, o que eu queria comentar com vocês, né, para começar? Hoje, quando a gente vê esses dados, né, estatísticas do coronavírus, que são atualizados recentemente, tal, todo dia a gente bate o recorde de casos e mortes de coronavírus, tal. Qual que é a reação que qualquer pessoa, não vou dizer qualquer pessoa, mas quase qualquer pessoa tem, né? Medo, incerteza, né? Vão partir para o isolamento social, né? E aí você se sente isolado como pessoa, também como ser humano, né? Sem contato físico com amigos, parentes, familiares. Então é uma situação ruim, né? Chata para todo mundo. Opa, acabei de ver que eu não abri a câmera, só que daí eu não sei como abrir a câmera. Pausa muito rápido, gente. Abriu, minha câmera abriu e fechou, voltou, tá? Então, estamos aqui, eu de novo, né? Então, a gente vive esse cenário, né? E aí, qual que é a reação que nós temos? É buscar por informação, né? Então, buscar informação em sites, notícias, compartilhar essa informação, receber informação dos colegas, dos amigos, do grupo da família, né? Que é aquele grupo que adora compartilhar fake news, né? O grupo do trabalho, onde a galera fica compartilhando meme, né? Hoje todos os meus grupos de trabalho só se fala em coronavírus e memes sobre coronavírus, né? Inclusive os grupos de segurança que eu participo só se fala nisso, né? Pessoas que buscam informações nas redes sociais ou mesmo nos aplicativos de comunicação instantânea, né? E vivendo todo mundo num cenário de home office. Então esse é um cenário aí, né, que a gente está vivendo hoje e que a gente teve que rapidamente se adaptar. E rapidamente que eu digo é rapidamente mesmo, tá? Há pouco tempo atrás, 22 de março, foi quando aqui em São Paulo, por exemplo, foi decretado que foi quando o nosso governador, né, publicou o decreto de quarentena, né? Então, estabelecendo a quarentena, fechamento dos comércios, restaurantes só abertos para delivery, então aí né, tudo que não for negócio essencial fechado, vai todo mundo para casa, e aí tivemos que rapidamente nos adaptar num cenário desses aí de quarentena. E aí entra a questão do home office. Acho que espero que todos vocês, a maioria de vocês já tenham visto esse meme, né? Quem que acelerou a transformação de tecnologia digital da sua empresa, né? Foi a equipe de TI, o CEO, né? O CTO, a sua equipe de Agile? Não. Ou será que foi o coronavírus? Então aí eu peço, né? Esse meme aí já rolou bastante em vários lugares, tal. E aí eu peço aqui para ver a opinião de vocês, né? Assim,
nesse pool aí que tem na janelinha do lado do chat, responde pra gente, né? Se a sua área já fazia home office antes, né? Já tinha o hábito de fazer home office. Eu acredito que, né? Eu estou vendo aqui já pelo pessoal que está respondendo, a grande maioria está respondendo que sim, ou sim em casos específicos, né? Já tinha home office aí dentro da sua área, já tinha essa prática, né? Eu já trabalhei em empresas onde eu trabalhei durante 5 anos, onde eu ficava 100% home office, né? Virei um ermitão, tomava banho a cada 3 dias, né? Não vou dizer que eu cortava o cabelo, porque não precisava já na época, mas eu fazia barba também só a cada 3 dias. Já trabalhei em empresa em que era meio a meio, né? Então alguns dias ficava em home office, outros dias, na verdade, um terço, né? Alguns dias em home office, outros dias no escritório, outros dias em cliente. E ultimamente estava trabalhando numa empresa onde estava 100% físico, né? Existia a opção por área de ter um home office pontual, né? Mas no meu caso eu preferia ficar indo para o escritório e tal. Então já passei um pouco de todas essas experiências na minha vida profissional. Mas hoje não, né? Hoje, de repente, puff, todo mundo foi para o home office, né? Que nem eu comentei, para o time de quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com segurança, isso já tá, né, já faz parte do nosso dia a dia, a gente já está relativamente acostumado. Muitas empresas de tecnologia já tinham o home office adotado ou integralmente, ou opcionalmente, ou esporadicamente. Muitas empresas de tecnologia já tinham a infraestrutura pronta para oferecer home office, por exemplo, os usuários já estavam educados, né? Alguns de nós talvez até já tivéssemos um espaço de home office preparado em casa, mas isso assim, a gente não pode esquecer que nós somos um pedacinho do mundo, né? Talvez do ponto de vista de adoção de home office, nós somos a ponta do iceberg. A grande maioria das pessoas, a grande maioria das empresas, principalmente que não são de tecnologia, lógico, não estavam acostumados com home office, para eles era notícia de jornal, era alguma coisa muito distante. Por isso eu queria refazer a pergunta e pedir para o pessoal aí da produção está me ouvindo? Produção, né? Botar a segunda pergunta aí no pool, né? Se a sua empresa já fazia home office, ou seja, não pensa mais assim na sua área, no seu mercado, e se a sua empresa como um todo, ela já tinha essa prática aberta para todos os funcionários, ou para a grande maioria de funcionários, né? Para mim ainda não apareceu na tela essa segunda pergunta, deixa eu avisar aqui, né, avisar a produção, né, produção, cadê, né? Avisando a galera, né, quem sabe faz ao vivo, pode ser que a minha tela não tenha atualizado também, que é possível, né? Eu acho que já apareceu a sua área, a sua empresa, isso está logo no começo lá. A sua empresa já fazia home office? Né? Sim, não, né? Só em casos específicos ou só depois do coronavírus, né? Talvez, assim, para a grande maioria das empresas lá fora, só depois do coronavírus, né? Então, esse é o cenário aí, né? Então, assim, pegando aqui as estatísticas das perguntas, né? Se a sua área já fazia home office, quase todo mundo respondeu sim, ou em casos específicos, né? Dá mais ou menos quase 70% das respostas. E sobre a sua empresa, se ela já fazia, né? Aí caiu um pouquinho, a gente caiu para 60%, tá? De novo, nós somos um público um pouco avantajado, onde a maioria de nós trabalha em empresas de tecnologia que já tinha essa prática. Mas eu peguei uma estatística aqui do estudo da Citrix, né, de recente, tá, divulgado agora em 2020, sobre o cenário de 2019, ou seja, pegando aí, né, imediatamente antes do começo da pandemia, e só 32% das empresas brasileiras permitiam trabalho remoto em geral. Agora, achei um outro estudo também recente, esse fresquinho, né, o slide está até com a tinta fresca, um estudo de um professor da FGV, onde ele, analisando analisando esse cenário de pandemia e das empresas se adaptando, ele já prevê que um crescimento de 30% da adoção de home office como uma prática corporativa normal
logo após o fim da crise do coronavírus, ou seja, sem dúvida, entre mortos e feridos, né, assim, apesar de todo esse transtorno, quando essa pandemia acabar, nós vamos ter uma mudança aí bem grande no nosso cenário tecnológico, de segurança, que vai ser, a grande maioria das empresas já, né, olhando o home office com outros olhos, vendo que as pessoas podem trabalhar de casa e manter uma produtividade, às vezes até aumentar, inclusive, né. Então, qual é o nosso desafio do ponto de vista de segurança e de conscientização em segurança? Educar as demais áreas. Normalmente, de novo, o pessoal de tecnologia já está acostumado, já conhece a tecnologia, sabe como ativar uma VPN, por exemplo, né? Mas o pessoal de negócios, marketing, RH, finanças, vendas, administrativo, talvez não esteja tão acostumado com relação a isso. Então a gente tem que educar esse pessoal em relação a cuidados, boas práticas, quais são os riscos, os perigos de trabalhar em home office com ou sem coronavírus, né, porque tem ataques específicos relacionados ao cenário de pandemia de coronavírus. E aí, só para referência, depois tem um link no final, o pessoal do MIT, eles têm um diagrama bem legal, onde eles definem assim, né, qual que é um framework para você construir, né, uma cultura de cibersegurança. Então, como que a cultura de cibersegurança é formada? Nós temos influenciadores externos, né, a sociedade, as normas da sociedade, a cultura tradicional de todo mundo, regras e regulamentações e leis, comportamentos das empresas do nosso setor, por exemplo. Obviamente você tem setores que são mais regulamentados, outros que são menos, né? Esses são os influenciadores externos. Junta a isso, né, mecanismos organizacionais de divulgação e de cultura. Então, por exemplo, tem uma liderança de cultura, um plano de comunicação, uma estratégia de conscientização da empresa, um mecanismo de avaliação de performance métricas, formas de você beneficiar e punir usuários que fazem coisas erradas, né? Então, por exemplo, se o usuário ele tem uma política boa de senha, você pode dar uma premiação para ele. Se você faz uns testes de phishing e o usuário não cai, você pode dar uma premiação para ele. Você não precisa só punir o usuário, né? Que normalmente a galera sempre pensa em punir, mas poucas vezes lembra de também premiar o comportamento correto. Estratégia de treinamentos diversos de cybercultura dentro da empresa, de cibersegurança dentro da empresa. Então, desenvolvimento seguro, boas práticas de segurança, senhas fortes, treinamento básico, regulatório anual de segurança, por exemplo, né? E mecanismos internos de estrutura educacional, como plataforma de e-learning, etc. Então, tudo isso se junta para influenciar, né, a liderança, os grupos dentro dessa empresa e o próprio indivíduo, né, nessas três camadas. Então, você tem estratégias de cultura e conscientização específicas para a liderança, para grupos ou o próprio indivíduo. E tudo isso junto vai influenciar o comportamento das pessoas no final das contas, né? Então, vai influenciar seus comportamentos do ponto de vista de segurança, né, dentro do seu trabalho do dia a dia e às vezes até mesmo fora do seu trabalho do dia a dia, influenciando colegas ou até mesmo influenciando familiares, parentes, a sua própria casa e por aí vai. Então esse é um framework bem legal do MIT, tem no final da apresentação tem uns links de referência, vale a pena dar uma olhada, até para você estruturar de uma forma mais montar de uma forma estruturada a sua estratégia de cultura. E aí, de repente, né, aparece aí como influenciador externo um vírus, uma pandemia que ninguém estava esperando, né, vamos ser sinceros, tirando filmes de terror, apocalipse zumbi. Eu estava torcendo para que o mundo acabasse com apocalipse zumbi. Eu acho que ia ser muito mais divertido do que você esperar o fim do mundo trancado em casa assistindo Big Brother, cá entre nós. Mas não, né? O vírus que apareceu não foi para transformar as pessoas em zumbi, simplesmente mata as pessoas e, né, simples assim. Então, de repente, apareceu uma pandemia global, né, que obrigou diversos países a simplesmente fecharem as suas portas, né, fecharem as fronteiras, obrigaram as pessoas a ficarem dentro de casa. E aí, esse, de repente, foi um influenciador externo que apareceu aí no nosso cenário que ninguém estava prevendo, né? Vamos ser sinceros, eu duvido que existisse alguma empresa que tivesse um plano de continuidade de negócios que prevesse uma pandemia global onde o mundo inteiro ficaria parado, os negócios fechados, todo mundo em casa, etc. Né? Um colega disse que
o Google tinha um planejamento de continuidade de negócio que incluía apocalipse zumbi, não sei se é verdade, ainda vou pesquisar, né? Se tiver, vai ser muito divertido ler esse plano, mas eu duvido realmente que qualquer empresa aí, por mais estruturada que fosse, tivesse um planejamento de continuidade de negócio que previsse um cenário desse, né? E o pior, numa mudança muito rápida, né? Assim, nós tivemos que partir da vida normal para uma vida de reclusão, assim, num virar de chave, né? Num piscar de olhos. Tudo estava bem até 3 semanas atrás, começou a aumentar exponencialmente os casos aqui no Brasil, por exemplo, né? Já vieram vários governadores fechando as portas dos seus estados, e aí tivemos muito pouco tempo para nos adaptar para esse cenário, né? Assim, eu lembro claramente o decreto do João Dória saiu, acho que foi na quinta-feira, de quinta para sexta, na segunda já estava tudo fechado, tá? Então você não teve nem tempo de se adaptar. Eu fui num restaurante que eu gosto, queria lá comprar uns 20 pratos para deixar congelado, cheguei lá, estava fechado já, né? E aí temos um novo cenário de riscos associado ao home office e associado à pandemia. Quando a gente fala de home office, o cenário de riscos e ameaças era um pouquinho diferente do cenário que a gente tem na nossa casa, porque o funcionário está na casa dele, ele não tem a mesma infraestrutura de tecnologia para trabalhar, e ele também está sujeito a novos tipos de ataques, né? E ele está sujeito a distrações, às vezes, também, que ele não tem no escritório. Então, por exemplo, ele está trabalhando, né, no nosso caso agora, de lockdown, você está trabalhando em casa com a esposa junto, com os filhos também, então você está trabalhando, fica a criançada pulando do lado, você tem que torear todo mundo, isso te causa distração, numa distração dessa você clica no phishing, simples assim, né? Então, não é uma tarefa só de segurança, tá? É uma tarefa que envolve tecnologia, porque você tem que adaptar a sua infraestrutura para receber o home office, é uma tarefa que envolve o time de recursos humanos também, marketing e comunicação também, né? Foco em mídias digitais, porque agora não dá mais para ficar fazendo campanha colando pôster na parede do escritório, porque não tem ninguém no escritório. Não adianta você imprimir folder e avisos para colocar na sala de reunião, porque não tem ninguém na sala de reunião. Então vamos focar agora em mídias digitais, né? Comunicação via intranet, e-mail, grupos da empresa no WhatsApp, Teams, Slack, né? Dependendo do aplicativo de comunicação que você tem, produção de vídeos educativos, seja através de treinamentos que depois se grava em vídeo também, ou vídeos só de dicas específicas, né? E até mesmo, por que não, usar as redes sociais para comunicação. E aí, né, temas aí entraria, né? Hoje a gente, né, para tudo e vamos focar em educar os usuários sobre os cyberataques que existem hoje relacionados ao coronavírus, então, esses phishing específicos que tem, muito cuidado, não confie em tudo que você tem, evita compartilhar fake news também, não baixe qualquer aplicativo da internet. Então agora tem alguns ataques específicos que a gente tem que educar novamente, reforçar a educação dos usuários com relação a isso, e educar também, de novo, sobre a questão do home office, né? Boas práticas, como tem que ser o seu ambiente de home office, você tem que ter, ter uma mesinha confortável, uma cadeira confortável, você vai ficar várias horas no home office. Então, assim, aquela prática de, você acordou, vai de pijama mesmo, senta no sofá e vai trabalhar, é legal, assim, nos primeiros 15 minutos, na primeira meia hora, depois de uma hora, pouquinho, já vai ficar com dor nas costas, tá? Já vai ficar desconfortável. Então, assim, existem boas práticas de como você montar uma estrutura e como você praticar o home office na sua casa, dicas de como você gerenciar aí a questão de cria, de filhos, você acha muito material na internet que você pode absorver e repassar para os colaboradores. Uma questão muito importante é a gestão de tempo, de tarefas, né? Então, assim, como você gerenciar a equipe também, como você tomar cuidado com sua gestão do tempo, porque quando a gente está em home office, você facilmente se distrai e vai trabalhando até altas horas da noite. Já aconteceu comigo várias vezes, já aconteceu com vários colegas, você perde o controle do tempo. Então, como você não tem aquela coisa de sair do escritório e vou para casa, você simplesmente continua trabalhando, e quando você vai perceber, já são 2 da manhã, você continua trabalhando. Então, a gestão do tempo também é uma coisa muito importante, e a questão, de novo, dos riscos e boas práticas de segurança para o ambiente doméstico. Então, são temas que a gente tem que trabalhar. Então, uma dica, né, por exemplo, né, junta esse monte de informações e cria um guiazinho de boas práticas e compartilha para os seus colaboradores. Então,
na empresa que eu trabalho, no C6, nosso time de marketing fez um materialzinho bem legal, criou algumas páginas com dicas de saúde, ergonomia, como ter, né, uma gestão do tempo, o que fazer nas horas vagas, então links de sites, notícias, dicas de o que fazer com as crianças também. Então, coleta esse material, junta tudo no materialzinho da sua empresa e divulga de forma digital para os seus colegas. Usar bastante a intranet também, então aqui eu tenho alguns casos, né? Nós mesmos publicamos várias notícias na nossa intranet com dicas e orientações sobre a pandemia, sobre o uso do home office também. Eu e mais um colega, que ele também já trabalhava bastante tempo em home office, criamos uma página dentro da intranet específica com dicas, né? Então uma cartilha com boas práticas, uma sobre dicas de segurança para videoconferência, nessa questão de, por exemplo, colocar senha no Zoom, né? No Zoom, em qualquer sala de videoconferência, por exemplo, dicas específicas, né, para você melhorar a segurança do seu home office, e até mesmo etiqueta para videoconferência, tipo, não aparecer na videoconferência peladão fazendo pirocóptero, que isso não é bom para ninguém, tá? Então, é o tipo de material que você pode colocar na intranet, divulgar entre os colaboradores e deixar lá disponível para eles acessarem, tirarem dúvidas a qualquer momento. Outra coisa que você pode fazer, que é uma coisa que a gente percebe que o mercado inteiro está se movimentando, é começar a fazer vídeos e lives, não só interno, mas para o público externo também. Então, por exemplo, na semana passada, o C6 começou uma série de atividades que batizou de C6 Talks, que são várias lives com temas específicos. Eu tive a oportunidade de inaugurar falando sobre justamente crimes virtuais relacionados à pandemia de coronavírus. Vocês podem fazer a mesma coisa na empresa de vocês, criar alguns vídeos curtos ou palestras curtas, compartilhar internamente, ou até mesmo abrir para os clientes, para o público externo também, como uma forma de colaborar, como sociedade, a gente colaborar aí com todo mundo nessa busca por informação e nessa adaptação para um cenário novo. Da mesma forma, podemos usar as nossas redes sociais. Então, por exemplo, no Instagram do C6 tem uma story bem legalzinha que pegaram vários depoimentos de vários funcionários sobre como que eles tratam a rotina dentro de casa, né? Então tem lá umas 4, 5, 6 dicas de colegas sobre assim, né, como que eles tratam o home office no seu dia a dia. Antes de começar a trabalhar, eu faço isso, faço aquilo, faço alongamento, né? Tiro o pijama, boto uma roupinha específica de trabalho, tal, e por aí vai. Então são dicas aí que compartilhamos aí nas redes sociais, por exemplo, e aí está aberto para todo mundo, né? Cliente, funcionário, público em geral, por aí vai. É o tipo de coisa legal para compartilhar. Eu tomei uma iniciativa, né, por conta de uma briga no grupo da família, que ficava compartilhando fake news adoidado, né? Aí, além de brigar com metade da família, fazer maior estresse aí por 3 dias, aí ninguém fala comigo até hoje, né, eu criei alguns memes, por exemplo, que você pode usar, né, criei alguns memes de conscientização. Então, por exemplo, não compartilhe fake news, consulte sites específicos, né, de informação confiável. Uma dica que eu vi numa palestra que eu participei há pouco tempo atrás, né, assim, associando a ideia da segurança física com a segurança digital, da mesma forma que nós não queremos tocar nas coisas e depois tocar no rosto com a mão contaminada para não pegar o coronavírus, né, do ponto de vista digital, qual seria o equivalente a isso? Não clicar nos links de phishing, por exemplo. E aí fiz um memezinho, não coloque a mão no rosto e não clique nos links também, né? Então, cuidado com fake news e por aí vai. Então, você pode também baixe algumas imagens divertidas, engraçadas ou caprichadas da internet e crie alguns memes para compartilhar entre os colaboradores como uma forma descontraída de fazer conscientização também. Queria também dar como exemplo, né, assim, várias empresas de segurança, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começaram a criar landing pages, né, páginas específicas para trocar dicas de segurança específica sobre o coronavírus, né, sobre a pandemia de coronavírus. Então, por exemplo, a Tempest criou uma página onde tem vários relatórios, tem informações sobre cyberataques relacionados
a pandemia de coronavírus, né, o que a gente chama de IOC, indicador de comprometimento, né, que são informações, são tipo assim, assinatura do arquivo, endereço IP utilizado para o malware, e por aí vai. Então são informações que você pode usar nos seus sistemas de segurança para detectar qualquer acesso, né, ou qualquer tentativa de ataque. Então várias empresas estão compartilhando esse tipo de inteligência publicamente, gratuitamente. A Tempest é um exemplo, né, eles criaram inclusive também um infográfico bonitinho, né, com dicas de como você fazer uma reunião online sem ser incomodado por piratas da informática, por exemplo. O pessoal também da Red Belt criou uma página com várias dicas, seminário, PDF com relatório, infográfico. O pessoal da Apura também, que é uma empresa brasileira de inteligência, criou uma página para compartilhar informações sobre os cyberataques associados à pandemia. Estou fazendo jabá de um monte de gente, estou tentando ser bastante genérico para não privilegiar ninguém, mas é porque eu quero passar essa mensagem de que cabe né, nós temos essa responsabilidade como profissionais e como empresa de compartilhar informações com a sociedade e entre nós também para ajudar a combater, a sobreviver a esse cenário de pandemia. O pessoal também da Darius, eles criaram o logo ficou no lugar errado, mas o pessoal da Darius, que é aquele logo do lado direito, no canto direito, eles fizeram esse material do lado esquerdo, que é um template de uma política de home office. Então, por exemplo, se a sua empresa teve que adotar o home office do nada e precisou criar uma política de home office, né, o pessoal da Darius disponibilizou. Eles não construíram sobre isso, mas não, ó, tá aqui de graça para vocês, um template, copia e cola, tem várias dicas legais. Se você já tem, dá uma olhada na deles, porque tem algumas sacadas legais também que eu gostei quando eu li. O pessoal da Claves fez também infográfico. Outros exemplos também, o pessoal da Anomaly, que também é uma empresa americana de cyberinteligência, disponibilizou vários indicadores de cyberataques, da mesma forma que o pessoal da Domain Tools disponibiliza uma lista de domínios utilizados por malwares relacionados à pandemia de coronavírus, essa lista é atualizada periodicamente. O pessoal da Inglaterra, do National Cyber Security Center, também criou uma página com dicas e alertas específicos de segurança relacionados aos cyberataques. E aí, né, eu corri um pouquinho, porque eu estou no horário, para me ficar mais ou menos no horário, né, então eu queria realmente passar essa mensagem para todo mundo que estão junto aí. Cabe a todos nós ajudar a compartilhar, trocar informação. Juntos a gente consegue sobreviver não só ao vírus, né, à pandemia, mas também aos cyberataques e educar os nossos usuários também, né. Abre para dúvidas e no final aqui, se vocês quiserem, não sei se a organização for compartilhar, pode compartilhar meus slides, eu vou subir no meu SlideShare também, mas eu separei aqui 3 páginas de dicas, né? Quem quiser também tira um print screen agora da tela, vai, 1, 2, 3, né? Parece professor quando escreve na lousa e fala assim, agora eu vou apagar, né? Então, para buscar informações sobre o vírus, procura sites confiáveis, né? O site do governo, do Ministério da Saúde, é um dos mais confiáveis que a gente tem na mão. O pessoal do CAIS publicou um alerta também bem legal com recomendações de segurança sobre trabalho remoto, né? É um textão bem grande, alerta de textão, né? Mas aqui é um material legal para ver. Lá nos Estados Unidos, o pessoal da CISA tem uma página também cheia de informações sobre os cyberataques relacionados à pandemia. Aqui tem os links de 3 materiais compartilhados pelo pessoal do MIT, né, aquele framework de como construir uma cultura de cibersegurança, e 2 apresentações feitas internamente recentemente sobre como se adaptar ao tempo de pandemia, né, e cyberataques relacionados à pandemia. E para acabar, o último screenshot que vocês quiserem tirar, né, eu tenho um blog pessoal já há bastante tempo, uns 10 anos quase, mais de 10 anos até, e lá eu criei uma página específica para centralizar informações sobre os cyberataques relacionados ao coronavírus. Então, tudo que eu comentei, essas empresas que estão oferecendo informação de graça, tal, eu fiz essa lista e coloquei lá no meu blog. Então, você vai lá, está tudo centralizado. Eu mesmo escrevi vários posts no meu blog específico sobre a pandemia e os cyberataques relacionados à pandemia. Esses posts também estão todos listados nessa página, né? anquisbr.blogspot.com é meu blog. Aí tem a página Covid-19. Né? Eu também já tinha, algum tempo atrás, um outro blog, que também era outro hobby que eu tinha, mas que eu não atualizava tanto sobre vida de home office, né? Na época que eu ficava lá 5 anos ermitão dentro da caverna. E aí eu
obviamente, voltando a usar home office, eu vou até atualizar ele bastante. Então, lá também tem várias dicas de segurança, dicas de home office. Assim, esse blog não tem tanto foco em segurança, mas também fala em segurança, mas fala também de boas práticas, estatísticas sobre a vida de home office também. E o pessoal que faz a Crypto Rave, né, que tem uma pegada mais ativista, eles têm um site muito legal, que chama autodefesa.org, que eu recomendo dar uma olhada também, porque também tem várias dicas de segurança e proteção. E aí, não quero mais atrasar mais a programação do evento, e aí eu deixo aí aberto para perguntas. AnquisesBR é o meu Twitter, né? Eu esqueci de me apresentar, mas o Anderson já fez isso, né? Eu participo do Garoa Hacker Club. No meu primeiro slide tinha lá o Garoa HC, que é o nosso Twitter, né? Faço parte também da ONCE, que é um coletivo que apoia as mulheres para entrar na área de segurança, né? Obviamente não sou mulher, mas esse coletivo ele permite que homens também apoiem a iniciativa. Isso é importante para quebrar barreiras, né? Ou seja, por que não um homem falar sobre a importância das mulheres fazendo parte da área de tecnologia e de segurança, e eu estou aqui para isso mesmo, assim, a gente tem mais aqui receber e respeitar as mulheres na nossa área, e né, faço parte também da Cloud Security Alliance, e além de trabalhar no C6, né, e nas horas vagas eu tento dormir, tá bom? Gente, obrigado, vou voltar aqui se alguém tiver alguma pergunta,